A minha cidade natal é uma cidade pequenininha lá no interior do Paraná, né? Tem 20 mil habitantes, bem pequenininha a cidade. E aí eu tenho vários amigos de infância e tal que estão lá ainda, né? Então, os voos de carreira dessas pessoas não foram, talvez, né, altos que nem o meu, né? E eu fico me perguntando aqui se eu sou a pessoa certa pra fazer o que eu tô fazendo. E às vezes eu falo com os meninos lá, eles falam pra mim, nossa, você é o cara, sabe? Porque a perspectiva deles é outra, né? Então, eu acho que é muito isso de como você se vê e como os outros veem você, né? A gente internamente fica com esses conflitos, mas às vezes as pessoas olhando de fora, eu queria estar no lugar dele, sabe? E você acha que você é um impostor, mas tá cheio de gente querendo estar no teu lugar. Quantas pessoas do Brasil não queriam estar no lugar da Gabi? Com Né? certeza. E o prisma de interpretação depende do filtro do outro. A gente é criado de jeitos diferentes. Então, tudo que eu Sim. vou olhar para fora de mim vai depender de como eu fui criado, de como eu me moldei como pessoa, o que eu valorizo, o que é essencial para mim. E é isso que você falou mesmo, Tomás. Vai depender realmente do prisma de interpretação. Às vezes o que é essencial para mim não é para o outro, e quando vai ver para o outro, você está numa posição maravilhosa e você não está reconhecendo isso. E eu sempre que a galera fala, não, mas você é ótima, seu currículo é, que nem você falou, seu currículo é competitivo, eu sempre penso assim, ela não sabe do que tá falando, ela não conhece a minha área, existem pormenores... Quanto mais você conhece, pior é, cara. Eu fico assim, não, existem pormenores que ela não tá por dentro, eu vou ficar quieta, sabe, tipo, eu sempre tenho um não, mas, sabe... A cabeça não, fica, né? Eu fico assim, não, tudo bem, mas a cabeça tá, né? Mas uma agora... coisa que eu sou premiado, né? Estagiários, os caras olham pra mim, você vai ensinar um estagiário, né? Não sei por que isso acontece a minha vida inteira. E aí, quando eu vou explicar as coisas, eu falo, nossa, como eu sei, como eu tenho experiência, como eu conheço, né? Porque às vezes tem 1 milhão de conceitos que estão concretados na sua cabeça, que é um negócio desse tamanho pra você, mas se você for abrir é um negócio tão grande, aí você vai explicar pra uma pessoa que sabe pouco, que tá aprendendo, tá iniciando a carreira, e eu falo, nossa, bicho, como é difícil, né, explicar esse troço aqui que pra mim, né, então, às vezes tu fica se julgando, mas pô, tu sabe um monte de coisa, tu faz um monte de coisa, sabe, que outras pessoas não fazem, né, então quando eu sinto que tá batendo assim do impostor, eu começo a pensar nessas coisas e falo, não é por aí. Eu já rodei bastante, já tenho quase 18 anos de carreira, né? Pelo amor de Deus. Pois é, e a gente tem que lembrar que só a gente tem acesso aos bastidores de tudo que a gente fez na vida. E a gente tem acesso ao palco do outro. É isso que a gente se fala. Para de comparar os seus bastidores com o recorte, com o palco do outro. Ainda mais em tempo de rede social. Se eu mostrar a minha mesa aqui do podcast, vocês vão ver que a Alemanha Cast parece tão organizada e tal, mas a minha mesa aqui... Não vou entrar nessa discussão, porque minha mesa aqui tá de chorar. Mas voltando ao que eu falei, né? Eu acho que quando tem essa do que as pessoas te veem, né? Como você vê você e as pessoas te veem. Quando você tá na Alemanha, que a cultura já é um pouco mais direta, eu acho que é aí que começa a doer a ferida, sabe? Porque às vezes um feedback no Brasil é bem mais delicado, né? Eles vão lá dar uma volta e tal. E muitas vezes, né? O padrão na Alemanha é ser pá, né? Te dar o tapa na cara, né? E isso só piora, eu acho, se você tá em dúvida sobre a sua posição. Agora eu vou falar uma coisa, durante a minha tese do doutorado, eu investiguei com alguns brasileiros a percepção que eles tinham sobre a relação com os alemães. E foi interessante que quase que 95% das pessoas que eu entrevistei diziam que os alemães são extremamente metódicos e diretos, objetivos, o que era avaliado como uma coisa positiva em muitos casos, porque realmente essa coisa do jeitinho brasileiro às vezes deixa as coisas mais difíceis do que facilita, e muitas das vezes isso era avaliado como negativo porque as pessoas, né, que é uma coisa da psicologia intercultural, a gente entende que as culturas latino-americanas mais sulistas, elas são culturas muito mais da pessoalidade. Então, se eu critico o seu trabalho, eu não estou criticando o seu trabalho, o recorte, eu estou criticando você. E aí, essa condição de misturar a crítica, né, daquilo que eu faço com aquilo que eu sou, é o que para nós, migrantes brasileiros, acaba se tornando o principal fator de desespero dentro da crítica que a gente recebe no trabalho. Porque parece que o sujeito não está falando só daquele erro, daquela situação que eu desenvolvi, pontual na minha atividade, mas está falando de quem eu sou, do valor que eu tenho como pessoa. E aí, quando a gente vai percebendo, assim, né, as nuances que isso tem, porque muitas das vezes o alemão critica aquilo ali que você fez, mas daqui a pouco está tomando café e rindo com você de uma piada, né? Não tem a ver exatamente com aquilo que ele vê, pessoal, né? Na sua pessoa, exatamente.